Paz do Senhor esteja nos nossos corações e vossos corações. Vou dar início a mais uma pregação por conta que o Senhor Deus Supremo, Espírito Santo de Deus, pediu para mim finalizar essa pregação da mulher cristã, deveres e direitos da mulher cristã. Então vou finalizar essa pregação hoje. Como ser uma boa mãe cristã? O homem deixa a herança aos filhos de seus filhos. Provérbios capítulo 13, verso 22. A herança é algo valioso que deixamos aos que mais amamos, geralmente aos filhos. Senhor Deus, nessa pregação peço a vós que o Divino Espírito Santo de Deus desça sobre nós, servos do Senhor, família, filhos, servos fiéis à palavra, que me acompanham nessa trajetória de pregações. Peço que o sangue de Jesus repreenda todo o mal sobre o nosso jugo, expulse nesse momento o demônio para as prisões do inferno. Peço que aclareie nossa memória para que entendamos a verdadeira palavra, que é a vossa palavra, Senhor Pai. Amém? E aquilo que conquistamos no nosso trabalho, tá? Herdamos dos nossos pais e de pessoas que querem o nosso bem. Mas seja o que for, é melhor que temos para dar, porque não tem valor financeiro muito importante e precioso do que o valor sentimental. As pessoas de bem deixam heranças, terras, capital, dinheiro. As pessoas de bem, por mais pobres que sejam, têm algo a dar aos seus queridos. Um conselho, um ensinamento, um abraço, um sorriso, ou pelo menos a vida que tem, sentimentos, humildade. Ao ler Provérbios capítulo 13, verso 22, temos a impressão que Deus está revelando a si próprio nessa palavra. Ele, uma pessoa de bem, ou melhor, o bem em pessoa, está dizendo que também tem uma herança para os filhos e para os filhos de seus filhos também. Poderíamos enumerar muitas coisas como sendo herança do Senhor para nós. E como Davi, poderíamos ir direto ao ponto de declarar: Tu és minha porção, a minha herança, não tenho necessidade de mais nada. Como é linda a minha herança, Salmos capítulo 16. E isso seria totalmente verdadeiro, original. Mas algo que Deus declara em sua palavra, que eu gostaria aqui, que meditássemos agora nessa pregação, e é dedicado às mães. Está no Salmo 127, capítulo 3, verso 5. Os filhos são herança do Senhor, mães. Uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, mães e pais. É interessante atentarmos fiéis à palavra, servos do Senhor. E eu convido nesse momento as mães que estão auscultando essa palavra, olharem com carinho para essa herança, para esse bem, para esse tesouro que o Senhor colocou nas suas mãos, seus filhos, nossos filhos. Muitas vezes os vemos como problemas e não como uma bênção, como algo que está nos estrovando, nos atrapalhamos no nosso dia a dia. É como se tivéssemos herdado dívidas de alguém e não seus bens. Mas não é assim que Deus vê. Não foi isto que Ele idealizou ou sonhou como Pai eterno para nós. O Senhor declara nesse salmo que o homem que tem muitos filhos é feliz.
Eu creio que ao criar a família, pai, mãe, filhos, o Pai eterno quis compartilhar conosco um pouco a sua alegria e do seu prazer como Deus. Em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 28, vemos que o propósito do eterno é imutável de Deus, sendo declarado à humanidade uma família de muitos filhos. Com isso, Deus queria que experimentássemos a bênção e a alegria da multiplicação do ser humano, carne da nossa carne, osso dos nossos ossos. Queria que vivenciávamos a bênção da mutualidade, amar e ser amado, perdoar e ser perdoado, dar e receber, acolher e ser acolhido. Deus queria uma humanidade inteira de filhos com a sua santa natureza. Sabemos que isso não foi possível por causa do pecado. A opção do homem em se depender de Deus deixa de ser família e governa-se a si próprio. Mas isto não mudou o propósito de Deus. Fez apenas que enviasse o seu Filho amado, Jesus Cristo, seu Filho unigênito, que deu sua vida em favor de todos os que quiserem ser adotados na sua família. E hoje estamos aqui, fiéis a palavras, servas do Senhor e filhos, adotados na família, enxertados na oliveira, ou não, meu povo, agora povo de Deus. E para quê? Para experimentarmos em vida as nossas casas com nossas famílias, nossa vida de igreja com os irmãos em Cristo. A bênção do propósito de Deus, sermos uma família com a sua natureza, a sua essência, a sua vontade. É isso que o Senhor espera de nós, fiéis. É isso que Ele deseja de vocês, mamães, princesas eternas. Que vocês multipliquem a herança que receberam dele, que coopere com ele, esses filhos de vocês se tornem e são filhos deles, em pessoas com a sua semelhança e imagem de Jesus, filhos que viverão eternamente na presença do Pai eterno, desfrutando dele a sua glória. Se é verdade que a igreja nas casas é a igreja idealizada pelo Senhor, é igualmente verdade que as mães têm um papel importantíssimo na igreja. É igualmente verdade que as mães têm um papel importantíssimo de ensinar os filhos no caminho em que deve andar, o caminho do bem, como cooperadoras, ajudadoras idôneas, igualmente capacitado, assim como os pais. Então, fiéis à palavra, vamos ver agora sobre o que se fala a Bíblia sobre marido e mulher. Vamos ver esse tópico para tirar um pouco a dúvida, às vezes, que está em nós. Podemos, às vezes, avaliar de uma maneira errada. Qual é a descrição bíblica de uma esposa? Faz ideia, fiel à palavra, homens que aqui estão me ouvindo? Como ela deve se relacionar com seu esposo? Como o esposo deve tratar a esposa? Vice-versa, né? Direitos iguais. Qual é a descrição de uma boa esposa? A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 31, verso 10 e 29, mulher virtuosa, quem o pode achar? Pois o seu valor muito excede ao das joias preciosas. O coração do seu marido confia nela, e não lhe haverá falta de lucro. Ela lhe faz bem e não faz mal todos os dias da sua vida. Ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. É como os navios de negociante que de longe traz o seu pão. E quando ainda está escuro, ela se levanta e dá mantimentos à sua casa e a tarefa às suas servas. Considera um campo e compra-o. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece com os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria,
e sua lâmpada não se apaga à noite. Estende a mão ao fuso, e as suas mãos pegam na roça. Louvado seja Maria, lavradora. Abre a mão para o pobre. Sim, ao necessitado estende sua mão. Não tem medo da neve pela sua família, pois todos da sua casa são vestidos de escarlates, bonitinhos. Faz para si cobertas de linho fino e de púrpura é o seu vestido. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta entre os anciões da terra, faz vestidos de linho e vende-os, entrega cintas aos mercantes ou mercadores, a força e a dignidade são os seus vestidos, erice do tempo vindouro. Abre sua boca com sabedoria, e o ensino da benevolência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Levanta seus filhos e lhe chamam bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas mulheres têm procedido virtuosamente, mas tu é toda sobrepujas. Melhor. Essa é a característica da mulher cristã definida de acordo com o Salmo, Provérbios capítulo 31, versos 10 e 29. Ouviram, servas do Senhor. Como se deve relacionar a esposa com o seu esposo? A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versos 22 e 24, vós mulheres, prestai atenção, servas do Senhor. Vós mulheres, submetei-vos ao vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Prestai atenção. O apóstolo Pedro reforça esse conselho em 1 Pedro capítulo 3, verso 1 e 5. Semelhantemente, vós mulheres, sede submissos a vossos maridos, para que também, se algum deles não obedeçam à palavra, seja um ganho sem palavra pelo procedimento de suas mulheres, considerando a vossa vida casta em temor. O vosso adorno não seja o enfeite exterior, como as tranças do cabelo, o uso de joias de ouro, ou o luxo de vestido, mas sejam no íntimo do seu coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que és, para que permaneçam as coisas, porque assim se adornam antigamente também as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam submissas a seus maridos. Atenção, servas do Senhor, da Igreja Novo Reino de Deus, 18.000 servas. Significa isso que a mulher é a única a submeter-se? Claro que não. No casamento deve haver submissão mútua de ambos os lados. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo aconselha aos maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua esposa, a sua mulher, como seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e cuida dela, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Efésios capítulo 5, versos 25 e 30. Ou seja, fiéis à palavra, servas do Senhor, filhos. O que Paulo e Pedro querem dizer é que o responsável pelo lar deve ser o marido, sempre o marido. Se algo acontece de errado no lar, ele deve assumir as responsabilidades para proteger sua esposa e seus filhos.
Essa deveria ter sido a atitude de Adão no momento da queda do Éden. Deus ordenou a Adão que não comesse o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Embora Eva fosse culpada pelo seu próprio pecado, foi Adão que Deus deu a responsabilidade de preservar aquela santa árvore. Logo, a culpa da queda da humanidade em pecado foi de Adão. Não sabemos que teria sido feito a Eva para redimi-la do seu pecado. Caso Adão não tivesse comido, aí sim, só ela. Sabemos apenas que a graça de Deus alcançaria para que ela não fosse abandonada sozinha no pecado. Mas Adão deveria levá-la até Deus, em vez de comer o fruto junto com ela. Logo, a submissão da esposa ao seu marido deve ser feita com amor, não com orgulho, não em servidão, não em escravidão. Justamente porque a mulher é a rainha do lar, apesar da submissão, Deus colocou limite na ordem dessas coisas, fiéis e servas do Senhor. Essas coisas criadas e designou funções diferentes ao casal. Devemos conhecer esses limites e fazer o possível para respeitar a responsabilidade e papéis dados pelo Criador. A liderança do homem deve ser de amor sacrificial, não austera, ditatorial, abusiva, opressiva, mandão. A submissão da mulher é uma resposta do amor e respeito ao amor e liderança sacrificial que lhes são dados. Paulo ressalta fiéis e servas. O princípio de uma só carne, em Gênesis capítulo 2, verso 24, no casamento, marido e mulher são membros um do outro. Se o marido for desonrado, a esposa é desonrada. Se o coração da esposa for ferido, o marido é ferido. Logo, o casamento é uma relação de respeito, amor mútuo, onde o marido é o cabeça e a esposa está com ele como auxiliadora idônea, não estando nem em cima nem embaixo dele, ao lado. Essa é a essência de um casamento feliz, duradouro e bem-sucedido, de acordo com a palavra da Bíblia. Fiéis à palavra, servas do Senhor. Vamos tratar agora de alguns versículos que eu vou citar aqui para clarear a vocês sobre as relações sexuais do casal, ditar a vocês, principalmente as servas do Senhor. De acordo com a Bíblia, as relações sexuais só devem acontecer entre duas pessoas que são unidas pelo casamento. O sexo é uma coisa boa, claro, foi criada por Deus, mas foi criado apenas para existir entre marido e mulher, não promiscuidade e coisa afora. Ter relações sexuais fora do casamento, seja antes do casamento, na época de namoro, ou com outra pessoa que não seja mulher, esposa, marido, é pecado aos olhos de Deus, pois é imoral a Deus. Relações sexuais da Bíblia, atenção, servas do Senhor, fiéis na palavra e filhos. Se o homem tiver se casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Durante um ano estará livre para ficar em casa e fazer feliz sua mulher com quem se casou. Viu? Viu como é que era no Antigo Testamento? Deuteronômio capítulo 24, verso 5. Quem tiver dúvida, leia. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenhando-se da imoralidade sexual. Copiaram? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês devem saber, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa,
e cada mulher o seu marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais com a mulher, e da mesma forma a mulher com o marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, atenção, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recuse um ao outro, exceto por mútuo conhecimento. Atenção, durante um certo tempo, para se dedicar à oração, ao jejum. Depois une-se de novo, para que Satanás não os tente, por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. 1 Coríntios capítulo 7, verso 1 e 6. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual. Vejam bem. Por que eu falo jovens? Porque tem servos do Senhor que dizem, isso não pode, aquilo não pode, será que pode isso, será que pode aquilo? Entre marido e mulher, sexualmente falando, tudo pode, desde que haja consentimento entre ambos. Está aqui, Efésios capítulo 5, verso 3. Ouçam! Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade. Certo? Sexual. Como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Copiaram? Efésios capítulo 5, verso 3. Espero que vocês tenham entendido essa palavra. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, sem mácula, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Hebreus capítulo 13, verso 4. Beba água da cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartida com estranhos. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, linda, bem ataviada, corça graciosa, que seus seios de sua esposa sempre se fartem para teu prazer, marido, e sempre o embriague os carinhos dela. Provérbios capítulo 5, verso 15 e 19. Se tiverem dúvidas, consulte a Bíblia. Receio que, ao visitá-lo outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês, ou lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependem da impureza, da imoralidade sexual, da libertinagem que praticaram. 2 Coríntios capítulo 12, verso 21. Atenção, servas do Senhor, atenção, fiéis a palavras e filhos, tudo isso são aconselhamento da Bíblia sobre a relação sexual do casal. Fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete. Fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejo maus e ganância, e que é idolatria. O que é idolatria? Não é você cultuar, adorar uma imagem. É você pecar, se prostituir, homenagem atroz, sexo grupal, por aí vai. Certo? Colossenses capítulo 3, verso 5. Estupro, matar, assassinar, roubar, isso chama-se também idolatria. Portanto, cada um de vocês ame sua mulher como você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Efésios capítulo 5, verso 33, eu quero mencionar aqui que Sara, esposa de Abraão, tratava ele tão bem, com respeito, atenção, servas do Senhor, que chamava ele de Senhor. Não era meu amor, meu marido, Senhor. Quero aqui deixar observado para as servas do Senhor:
Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Gálatas, capítulo 5, verso 19. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Copiaram? Mateus, capítulo 5, verso 28. Enfim, fiéis à palavra, eu quis só fazer uma menção para vocês saberem sobre o ato sexual do casal. Existem muitas dúvidas, eu sei, tenho certeza, espero que Deus possa ter transmitido a vocês e aclarado todas as suas dúvidas, o que esse servo mencionou sobre os capítulos da Bíblia, que a hora passei a vocês, é muito importante. Raciocine, reflitam sobre isso. Vamos ver então agora 5 características de uma boa esposa, segundo a Bíblia. Repito, 5 características de uma boa esposa, segundo a Bíblia. A Bíblia diz que a esposa exemplar é mais valiosa que um rubi, que uma mina de ouro. A esposa exemplar merece respeito e admiração, especialmente do marido. Nenhuma mulher é perfeita, nem homem, mas a Bíblia mostra como ser uma mulher exemplar. Perfeita não precisa ser, ou melhor, não pode, não existe, mas exemplar sim. A boa esposa ama a Deus. A beleza é enganosa e a formosura é passageira. Servas do Senhor, pessoas de silicone, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Provérbios capítulo 31, verso 30. Deus está sempre em primeiro lugar na vida da esposa exemplar. Ela sabe que Deus é mais importante que qualquer outra coisa e quer obedecer os seus mandamentos. A esposa exemplar põe seu casamento nas mãos do Senhor. A boa esposa respeita o marido. Portanto, cada uma de vocês também ame. Cada um de vocês também ame a sua mulher como você mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Efésios, capítulo 5, verso 33. A esposa exemplar quer o bem do seu marido e não o tenta destruir, tratá-lo mal. Ela respeita seu marido e não o tenta humilhar. Ela é companheira em quem pode se confiar. Não pode traí-lo, pronta para ajudar e lutar bravamente ao seu lado. A boa esposa tem esperança. Reveste-se de forma e dignidade, sorri diante do futuro. Provérbios capítulo 31, verso 25. A esposa exemplar sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Nos momentos difíceis ela encontra força em Deus. E não é destruída pelo desespero, pela aflição, pela mágoa, pela depressão, pela doença. Ela confia em Deus para cuidar da sua família. A boa esposa é trabalhadora, entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos, administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Provérbios capítulo 31, verso 17 e 18. O casamento é trabalho em equipe, servas do Senhor. Cada um precisa fazer a sua parte. A esposa exemplar trabalha em harmonia com o marido para sustentar a família. Para algumas pessoas, isso significa dedicar ao trabalho da casa. Para outras, significa fazer um bom trabalho no seu emprego. A boa esposa é prudente. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Provérbios capítulo 19, verso 14. Prudência significa ser sensata, sábia, respeitosa. A esposa exemplar procura sabedoria e analisa as coisas com muito cuidado. Ela tem sabedoria para ensinar e dar conselhos. O marido que ouve os conselhos da esposa exemplar é sensato. Que Deus abençoe todas as esposas aqui mencionado nessa palavra
as esposas fiéis da palavra, as esposas servas do Senhor. Quais são os deveres de uma esposa? Seja uma auxiliadora do seu marido. Gênesis capítulo 2, verso 18. Essa é a finalidade pelo qual você foi criada, mulher. Não se esqueça disso. Nenhum cônjuge deve servir a si mesmo da maneira egoísta, mas deve servir ao outro. Isso é principalmente verdadeiro para você como esposa. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. 1 Coríntios capítulo 18, verso 8 e 9. Seja submissa ao seu marido em tudo, assim como a igreja é submissa a Cristo. Efésios capítulo 5, verso 22 e 24. 1 Pedro capítulo 3, verso 1 e 6. Nós não precisamos procurar saber se ainda é apropriado, ou seja, ou se está ultrapassado. Os movimentos de libertação feminina podem levantar-se e cairá, mas a Bíblia ainda diz, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. Atenção, servas do Senhor. 1 Pedro capítulo 3, verso 1. Atenção, pastora Flávia. Seja uma boa dona de casa. Tito capítulo 2, verso 4 e 5. 1 Timóteo capítulo 5, verso 14. O mundo nunca voltará a Deus até que, de algum modo, colocarmos as donas de casa de volta nos lares, em vez de se dedicarem às carreiras. A mão que balança o berço governa o mundo. Viram, fiéis à palavra? Tenha um espírito manso e tranquilo, esposa. Tito capítulo 2, verso 4 e 5. O mundo nunca voltará a Deus. Tenha um espírito manso e tranquilo. 1 Pedro capítulo 3, verso 4. Talvez há mulheres hoje que gostariam mais que pensasse nelas como pessoas e não mulheres. Ao protestar, queixar-se, são barulhentas, tumultuosas e, consequentemente, desonrosas. É honorável ser uma mulher, 1 Pedro capítulo 3, verso 7, e ter um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro capítulo 1, verso 3 e 4. Conceda ao seu marido o afeto que lhe é devido. Atenção, servas do Senhor. 1 Coríntios capítulo 7, verso 3. Em uma base igual, ambos os partidos são obrigados, entre outras coisas, a satisfazer os desejos sexuais um do outro. Não prive seu marido do seu corpo, porque pertence a ele. 1 Coríntios capítulo 7, verso 4 e 5. Não cumprir suas obrigações conjugais com seu marido é roubar o que lhe é devido. O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Provérbios capítulo 18, verso 22. Abuso. 1 Coríntios capítulo 7, verso 3 e 5. Abusando daquilo que Paulo disse. Há duas maneiras de alguns abusarem daquilo que Paulo disse. Não obedecer o mandamento, distorcendo o que ele disse para justificar o sexo forçado, estrupo. O primeiro é desobediência total, o segundo é repugnante e desatencioso. Ambos são pecaminosos diante de Deus. Para refrescar sua memória, aqui estão os deveres que eu mencionei com essa passagem. Conceda ao seu marido o afeto que lhe é devido, mulher. 1 Coríntios capítulo 7, verso 3. Em uma base igual, ambos os partidos são obrigados, entre outras coisas, a satisfazer a necessidade e os desejos sexual um do outro. Já falei lá em cima. Não prive seu marido. Já falei lá em cima. Definindo o que Paulo disse. Meus comentários são apenas para definir literalmente o que Paulo disse. Vamos examinar a frase: conceda o que lhe é devido. Qualquer dicionário mostrará que conceder significa dispor para alguém, faça uso
do direito seu. Isso implica que outra pessoa tem o direito de usar aquilo, assim, tornando obrigado que o permita. Também há na frase, não prive um do outro. Privar significa impedir de ter posse um do outro, de alguma coisa ou de algum bem. Abster-se, ou seja, não pagar, roubar o que é devido a outro cônjuge. Ou enfim, cada um tem direito, tanto a mulher como o homem, tem direito um sobre o outro. Não seja egoísta. Paulo está incentivando e considerando a consideração sem egoísmo para o outro cônjuge, um e o outro. Deve haver um consentimento de ambos os cônjuges sobre ter ou não ter relações sexuais. Se não houver sexo, deve haver consentimento. Versículo 5. Do mesmo modo, se o sexo ocorrer, deve ser consentimento. Lembre-se que eu abordei lá em cima. Tudo sobre sexo é consentimento entre ambas as partes. A ponto não seja egoísta de nenhuma das duas maneiras. E não abusar da passagem com egoísmo, privando-se um ao outro. É, fiéis à palavra. Vamos abordar agora o papel da esposa em partes. Alguma coisa, apesar que eu já falei lá em cima, sobre o papel da esposa. Vamos prosseguir. Eu ia passar no próximo capítulo. Eu vou seguir o próximo capítulo e vou terminar, então, a pregação sobre marido e mulher, sobre a vida, direitos e deveres da mulher cristã, e vou abordar um pouco sobre suicídio. Repito, sobre suicídio, que faz parte da matéria também, ora em questão, dos relacionamentos, onde ocorre muitos suicídios. Amém? Versículo que falam do papel da esposa, apesar que eu já citei versículos sobre a atividade sexual. Vamos seguir no próximo vídeo. Amém?